Olá, papai e mamãe. Você que tem um filho, né, que vive se reclamando a respeito do medo, que vive dizendo a você que tem medo, que tem medo. Você não pode dizer, vá ali na cozinha, tenho medo. Ah, você hoje vai dormir sozinho, tenho medo. Então, eu quero falar com você neste vídeo a respeito disso, certo? Primeiro entender que quando o nosso filho ou quando uma criança vem dizer que está com medo de alguma coisa, é que realmente ele está em estado de alerta. Meu público maior são as crianças, mas comumente com os pais, para que eles também entendam e percebam que as crianças não têm medo do nada. Não é um medo que surgiu, uma bobagem que surgiu. Que muitas vezes a gente diz que é besteira. Que muitas vezes os nossos pais diziam isso. É besteira, menino, vai dormir, né? Quantas vezes você não teve, né, hemorese por ter medo de dormir sozinho e por ter que dormir sozinho, né? A mãe, o pai fez você dormir sozinho ou algum responsável e você acabou tendo hemorese, né? Então isso acontece e ocasiona justamente quando chega o nível extremo do medo e a criança não consegue controlar e aí ela faz, né? Hemorese é nada mais, nada menos do que xixi na cama todas as noites. Então é um medo inconstante que ela não consegue se controlar. Então o que nós adultos temos que entender é que esse medo tem uma razão de ser. É um estado de alerta que tanto pode ser para o positivo como para o negativo. Mas a gente tem que entender também onde está o estado desse medo. Será que o estágio, aliás, o estágio desse medo é médio, né? É moderado, aliás, ou ele consegue controlar esse medo, ou é elevado demais, que isso está fazendo, muitas vezes eu vejo vários casos clínicos lá na clínica onde eu trabalho, e muitas vezes alguém diz assim, olha, essa criança está muito ansiosa, olha, tem uma crise de ansiedade que rói a unha todinha, que muitas vezes é medo, né? Não é a ansiedade em si, é o medo que ela tá, alguma coisa aconteceu, alguma coisa, algum comportamento, alguma palavra, algum ato de um adulto fez com que a criança chegasse naquele estágio avançado de medo, né? E aí a criança começa agora a fazer xixi, né, na cama à noite, principalmente à noite, aí começa a roer unhas, começa a dizer que está com medo, começa a chorar sem motivo nenhum, quando a gente acha que a criança está com crise de ansiedade, que na verdade nada menos e nada mais do que medo. Aquela criança está sentindo medo, né? Este medo, ele precisa ser compreendido conscientemente, né? Que é de instinto humano sentirmos medo, né? O medo é manifestado quando ficamos diante de uma situação em que não podemos controlar. Então, para nós adultos, isso já é complicado. Imagina para uma criança, né? Como é difícil ela conviver com esse medo, porque nós adultos entendemos o que é o medo, mas a criança não. Ela não entende o que é o medo. Então, vamos ver direitinho, né? Entender a respeito desse medo. O medo, ele pode causar várias patologias, certo? No processo de formação, ele pode chegar numa fobia, certo? O que é que acontece? Como é que a fobia chega aí? Por que a fobia chegou agora? Porque justamente é o não controle desse medo que desenvolve e evolui para uma fobia, né? Que as fobias têm muitos tipos de fobias, né? Centenas de fobias. Então tem algumas que são mais conhecidas, que a gente percebe, né? Que é a claustrofobia, que é o quê? O medo de estar preso em local fechado. Quem tem esse tipo de aversão pode facilmente sofrer ataques de pânicos, né? Se isso não for tratado na infância, ele pode ter ataques de pânico. Você já deve ter passado por isso, né? A sensação pode surgir do nada. Você está no meio da multidão e de repente coração acelera, falta de ar, né? Em elevador, em local muito fechado.
em local com muita gente, vai depender muito das sensações que o indivíduo sente em determinado local. Também nós temos a aracnofobia, né, que também é bem conhecida, que é o medo excessivo de aranhas, né? A pessoa não suporta a ideia de estar na presença de um animal, mesmo que seja pequenininha a aranha, que a gente vê que não vai fazer mal nenhum, mas a pessoa tem medo, não é besteira, né? Que muitas vezes a gente acha que é besteira e isso há duas formas quando a gente acha que é besteira. Pode agravar e desenvolver outras patologias mediante ao não cuidado com isso aí e pode sanar, né? O choque foi tão grande que você aí perde o medo, né? E isso pode acontecer, né? Nós temos a autofobia. O que é a autofobia? É o medo de alturas, pessoas que têm medo de altura. Uma pessoa assim, jamais ele pode pular de paraquedas, porque ele vai ter uma crise de pânico, né, ali em cima, que ninguém vai entender, porque quando não, né, de repente tem um ataque cardíaco que não consiga se organizar melhor. Também nós temos outra que é bem conhecida também, outra fobia, né, que é causada também, é a caligenofobia. O que é a caligenofobia? É um medo desenvolvido nos homens quando está perto de uma mulher bonita, né? Ele pode ser até engraçado, mas que existe, gente. Homens que não podem estar perto de mulheres bonitas, porque é um desconforto extremo dentro deles, podendo levar até ataque de pânico, né? Ele não consegue ficar ali perto das pessoas. Então, ainda temos a coulrofobia. O que é isso? O que é que acontece? Muitas crianças desenvolvem isso daí ainda na primeira, segunda e terceira infância, que é um pavor tão grande que marca para o resto da vida, né? Que é o pânico do palhaço, gente. Quantas crianças não têm medo de palhaço? Mas não é o medo do palhaço, é um medo que ela teve, que ela guardou lá no inconsciente, e quando ela vê um palhaço, aquilo ali, a luzinha acende dentro do cérebro e ela não consegue. Muitas vezes a gente revida com a criança, diz que é besteira, quer levar ela à força, quer forçá-la a fazer algumas coisas. Então, papai, mamãe responsáveis, muito cuidado para não causarem traumas nas suas crianças da infância, porque isso pode perdurar para o resto da vidinha deles. E aí chegando até uma fase adulta, quando muitas vezes eles não conseguem de jeito nenhum superar. Assim como a ansiedade, também o medo, ele também traz, né, essas sensações de falta de ar, taquicardia, tremores, sudorese, ondas de calafrio ou então ondas de calor, insegurança, irritabilidade. São coisas que também podem acontecer, né, com as crianças. Então é isso que pode acontecer. Então, papai e mamãe, se um filho teu está chorando com medo de alguma coisa, não é frescura. Tenta analisar, tenta ver o que é que está acontecendo, sonda. Não é que agora todo mundo vai virar um detetive ou vai sair aí caça às bruxas. Quem é que está fazendo medo, meu filho? Não é isso. Mas que fique em estado de alerta também sobre com quem você deixa o filho, porque se esse filho vai de bom grado para aquela pessoa, se não vai, só vai se for empurrado, alguma coisa associou o medo àquela criança, e aí você, enquanto responsável, você tem que identificar isso, ou então traz um psicólogo, procura um psicólogo para tentar ajudar o teu filho mais rápido possível, porque sei que você já passou por isso e que não foi tão bacana e que você até hoje tem as consequências disso. Então não permita que teu filho, que teu sobrinho, que teu primo também passe por isso e desenvolva alguma patologia ao longo do tempo e que não saiba se tratar dela, ok? Muito obrigada por tudo.